Bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar sequência às nossas reuniões, às nossas aulas da Academia da Pesquisa Clínica, do CEPET. Nós vamos começar um novo ciclo de 4, 5 reuniões a respeito de escrita de trabalhos científicos. E eu vou apresentar para vocês um resumo das revistas científicas na área de medicina intensiva, né? Para a gente poder ter uma base mais ou menos uniforme das revistas que eventualmente a gente escolheria para fazer as publicações dos nossos trabalhos. Eu fiz essa apresentação com a maior parte desses slides, acrescentei algumas coisas para os residentes numa aula de terça-feira, mas ela não tinha sido apresentada aqui ainda, então também é importante que ela fique gravada e que ela possa servir assim de base para a gente poder tomar as decisões na hora de submeter um artigo científico da nossa área. Ok? Então, basicamente, tem essa a intenção hoje, as revistas científicas na área de medicina intensiva, e eu começo tentando fazer um resumo do que é uma revista científica, né? Pode parecer óbvio, mas principalmente para quem está começando, qual é a diferença de uma revista científica e de uma revista não científica. Então, ela tem uma definição. Ela é uma publicação periódica destinada a promover o progresso da ciência, geralmente por meio da publicação de novas pesquisas científicas. É o que a gente faz na hora que a gente vai ler uma revista, é se atualizar as pesquisas que lá estão publicadas, e eventualmente é o que a gente faz na hora de escolher para fazer a publicação das nossas pesquisas científicas. Muito bem. De um modo geral, essas revistas elas são escritas por cientistas que estão ativos. E uma definição ampla desses cientistas é desde estudantes que estão fazendo pesquisas, como nós temos aí vários. Vocês parecem que vão capacitar 30 novos estudantes do SAR. Todos eles com vontade de poder fazer de alguma forma, ser iniciantes na área de pesquisa. Mas quem carrega isso mesmo são os pós-graduandos, os serviços dos institutos de pesquisa, os centros de pesquisa, na maior parte dos centros acadêmicos, embora eles tenham pesquisadores sêniores. Quem toca a pesquisa no dia a dia basicamente são pós-graduandos na área de mestrado, na área de doutorado, esse pessoal que carrega consigo um determinado projeto e que mergulha nesse determinado assunto para poder fazer a pesquisa de campo, depois para poder fazer a escrita com as diversas orientações. Mas, eventualmente, especialistas, pesquisadores, professores também estão envolvidos nessa área. As revistas científicas claramente são diferentes das revistas comuns, por algumas razões. As revistas científicas raramente são lidas casualmente, e as revistas comuns geralmente são escritas por jornalistas profissionais, que são diferentes daqueles que aplicam o método científico de resolver problemas, que envolve você fazer uma pergunta clínica, estipular um determinado projeto para poder responder a tua hipótese, coletar dados, fazer análise dos teus resultados e, eventualmente, as suas conclusões são publicadas posteriormente. É um método científico de resolver problemas que pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento, na área da educação, nas áreas sociais, na área médica, na área exata. O método científico muda muito pouco na sua essência. E ela, fundamentalmente, ela é praticada e exercida por cientistas ativos. Aqui um pouquinho da história. Veja como as revistas científicas elas têm crescido, O gráfico de crescimento do número de revistas científicas é impressionante nos últimos 200 anos. A maioria das revistas ela é altamente especializada para um determinado ramo da ciência, embora o método científico seja mais ou menos uniforme.
o assunto específico é muito dirigido para uma determinada profissão, para um determinado grupo de pessoas que têm interesse naquele assunto. E, consequentemente, as revistas vão se especializando, assim como as revistas de medicina intensiva. Elas são uma especialização desse conjunto de revistas científicas que nós vamos ver o número impressionante delas. Algumas das revistas mais antigas, como a Nature, a Science, são duas das revistas de maior prestígio na área da ciência biológica, das ciências humanas, também das ciências médicas. Elas publicam artigos científicos com uma ampla gama de campos científicos. Então, nós vamos ter algumas revistas que publicam artigos de diversas especialidades, diversos campos, nesses campos de diversas especialidades, como a Nature, a Science, como a Scientific Reports, como a PLOS ONE, publica artigos de diversas naturezas, de diversos campos, mas algumas que publicam artigos bastante de um campo bastante específico, como é a área da medicina intensiva. De um modo geral, então, essas revistas científicas, à medida que elas vão adquirindo mais prestígio, elas são revisadas, os seus papers, seus artigos, são revisados por pares, ou seja, pessoas como a gente, que já tem mais experiência, que tem mais publicação. A ciência ela não se faz através de um gabarito matemático ou de algum site, um robô que possa fazer uma análise do teu artigo e dizer se aquele artigo pode ser publicado. Isso pode até ser feito. Isso tem alguns sites que podem nos ajudar a poder fazer isso. Cada vez mais as publicações, elas antes de serem submetidas, elas se utilizam desses robôs que hoje existem aos montes. Você paga aí $30, $40, $50, ele faz uma análise do seu artigo bastante grosseira, mas que pode eventualmente te dar um caminho. Mas no final das contas, a pesquisa de boa qualidade ela é feita por revisão por pares. O peer review, isso se caracterizou já há 200 anos e é ela que faz basicamente a base do controle de qualidade da pesquisa de boa qualidade, na tentativa de garantir que os artigos atendam padrões de qualidade e validade científica da revista. À medida que você tem revisores de melhor qualidade, consequentemente os artigos vão ser de melhor qualidade e a tua revista vai ter mais prestígio também. Então, um perde e ganha. Como isso é uma pirâmide, os artigos de boa qualidade, de um modo geral, são poucos. Se todas as revistas só quiserem publicar os artigos de maior prestígio, muitos poucos artigos serão publicados. Isso também tem repercussões ruins para a ciência, porque a ciência também se faz do controle de artigos de média qualidade sendo publicados, sendo acumulados, e sendo mostrado que esses artigos têm uma baixa qualidade de evidência, que a gente precisa de uma evidência maior e, consequentemente, de mais tempo, de melhor metodologia, de mais dinheiro para poder fazer pesquisa de boa qualidade. Então, é um perde-ganha constante. A publicação dos resultados da pesquisa é uma parte essencial do método científico. Ela descreve experimentos, cálculos, fornece detalhes suficientes para que um pesquisador independente possa repetir o experimento ou cálculo para verificar os resultados. Aquela partezinha do método, do estudo, basicamente, é uma tentativa de fazer com que quem esteja lendo possa, em qualquer lugar do mundo, utilizando os mesmos recursos, poder repetir estudos e chegar em resultados semelhantes também. Cada artigo dessa revista passa a fazer parte de um registro científico permanente. Isso também é um custo, um bônus e um ônus para o pesquisador. Se ele erra uma vírgula, se ele fala uma frase errada, aquilo fica eterno. Se ele utiliza um método errado, tira uma conclusão, faz uma análise estatística incorreta, aquilo também. Depois que foi passado pelos pares e ela é publicada, ela vira um número e ela é incorrigível.
pode eventualmente fazer uma errata ou alguma coisa parecida, mas, de modo geral, ninguém vê. Né? Como regra, ela vira permanente. Essa pesquisa tem um ciclo, olha que interessante, né? O diagrama do ciclo da pesquisa. A gente, de um modo geral, começa com alguma ideia, alguém tem uma vontade de fazer alguma coisa e vai buscar parceiros que possam fazer aquilo juntos. Ninguém faz pesquisa sozinho. Quem é que eu posso fazer? Onde é que eu posso fazer? Quem é que pode me ajudar com saberes que sejam complementares? Faz uma proposta, eventualmente de escrita, né? Os grandes centros, à medida que eles vão se tornando cada vez mais maduros, se alguém pede um auxílio para alguém, para nós, por exemplo, para poder nos ajudar a fazer pesquisa, a gente ainda antes de começar a pesquisa diz ali como é que vai ser a publicação depois, o nome de quem que vai entrar, como é que, né, como é que o centro aqui vai aparecer. Então, isso faz parte do ciclo normal de uma pesquisa. E aí você entra no processo de pesquisa propriamente dito. Esse processo de pesquisa daí, você simula, faz experimentos, observa, faz avaliação dos dados, análise dos dados, compartilha os dados, isso roda inúmeras vezes e eventualmente chega num determinado momento que você acha que a tua pesquisa está madura o suficiente para você mandar para publicação. Isso gera novas ideias, isso roda inúmeras vezes novamente. Então, tem um estágio de preparação antes de começar efetivamente. Tem um estágio de desenvolvimento da pesquisa, que, de modo geral, é mais longo. E depois tem um estágio final da pesquisa, que é o que todo mundo espera, que é o estágio da publicação e da apresentação dos resultados, do output. Então, isso tudo, a gente passa por essas fases todas na hora de publicar uma pesquisa. Então, é importante saber que isso aqui não está solto no ar, né? Que isso aqui é o produto final de uma fase extensa. Se ela foi bem desenvolvida, a publicação depois acaba sendo relativamente fácil, com êxito, né? Se ela se torna exitosa. Então, esse daqui é o ciclo da pesquisa. Se a gente pegar só a parte da publicação, ela também tem uma outra que nós vamos entrar nela de uma forma mais miúde. Ela também tem um ciclo, que é o ciclo da publicação da revista. Né? Você já está com a tua coisa pronta, o teu artigo pronto. Então, aí você é o autor, ou os autores da revista, do artigo. E aí, o que você faz? Você submete. Submete para quem? Submete para um editor da revista. É o editor que vai receber essa submissão. E, eventualmente, ele te manda novamente, faz as revisões. Até que ele acha que está, ou ele jogou fora, aqui não vai entrar, ou ele resolve mandar para um árbitro, para um revisor, para um peer review. Né? E esse processo roda junto com o editor acha que alguma coisa não está legal, ele pode dizer que não submete mais, que a revista, depois de ser apresentada para os árbitros aqui, para os revisores, ela não é boa o suficiente. Ou ela é boa e que ela merece ser submetida a algumas revisões. Ela manda para os autores outra vez, volta para o editor, manda para os autores, volta para o editor. Foram feitas as revisões, vai para o árbitro outra vez, volta para cá, tá bom. Tá bom, ele manda para o jornal. Mandando para o jornal faz parte de uma editora, de um modo geral. Os jornais não estão apensos. É essa editora que vai distribuir esse jornal. Alguns são printados, alguns podem ser colocados em algumas plataformas, que a gente lê, o artigo está pronto, manda para a livraria, para a biblioteca, né? Ou os próprios leitores podem ver direto das plataformas, ou os leitores vêm através de repositórios abertos, né? Às vezes, quando os autores veem que o artigo vai ser publicado, ele já põe num pré-print, né? Um artigo que está
pronto para ser printado, mas ainda vai levar algum tempo e põe num pré-print. Tomar cuidado, que às vezes esse pré-print ainda não foi sequer revisado e ainda pode ser negado pela revista. Mas muitos deles já foram revisados. Eles podem pôr um pré-print e o leitor pode, às vezes você recebe um PDF direto desses repositórios. Então esse é o ciclo de publicação, né? O que está por trás na hora que a gente submete e todas as coisas que vêm posteriormente. Muito bem. Vejam o número, né, de journals, de revistas científicas, revisada por pares desde 1665, e o crescimento é logarítmico. Ou seja, nós temos aproximadamente 12, 13 mil revistas em 2005, possivelmente alguma coisa como 15 mil hoje, na maior parte aí dos bancos de dados. E é claro que o número de artigos revisados, disponíveis nos bancos de dados é enorme. Dependendo do banco de dados, vou pegar aqui a Scopus, que é talvez aquela mais de maior prestígio, tem alguma seleção, né, principalmente os artigos que são publicados nas principais bibliotecas do mundo, na área da medicina no Medline, mas em várias outras áreas. A Scopus, por exemplo, em 2020, tinha aproximadamente 2,5 milhões de artigos indexados. Se a gente pegar outras plataformas, alguma coisa como 3 milhões e meio de artigos. Então, quando você vai fazer uma revisão, nós estamos olhando para uma base de mais ou menos mais de 2 milhões, 3 milhões de artigos. Aqui não dá para poder fazer uma revisão de todos os artigos, né? Por isso que a gente utiliza algumas palavrinhas-chave, métodos de poder fazer essa revisão em cima desses bancos de dados que estão aí. Mas de alguma forma dá o tamanho, né, das plataformas, dos artigos científicos. Na hora que você publicar alguma coisa, ele vai fazer parte, um artigo a mais desse extenso número de artigos científicos que estão nas plataformas. Se nós pegarmos aqui de 2010, 2014, nessa referência aqui, durante esses 5 anos, a China tem crescido, né, em número de artigos nesses bancos de dados, saiu de alguma coisa como 16% para 20% em 5 anos. Os Estados Unidos não para de publicar, mas é claro que o tamanho do mercado, como a China tem crescido, o número total de publicações americanas e da China estão se aproximando. Se a gente pegar esse grupo que está aqui e ampliar, o terceiro país que tem maior quantidade de artigos publicados é a Grã-Bretanha, depois a Alemanha, Japão, Índia. Olha como a Índia cresceu, assim como a China, né? Mais de 1 bilhão de pessoas, França, Itália, Canadá, Coreia. E o Brasil sempre alguma coisa como 2,5% da quantidade de artigos que são publicados anualmente, ou da quantidade de artigos que estão disponíveis nas plataformas dos bancos de dados. São artigos que são feitos no Brasil. O Brasil, então, colabora para alguma coisa como 2,5% das publicações científicas mundiais. Estamos abaixo da Coreia, abaixo do Canadá, da Itália, mas que são países mais desenvolvidos que nós. Não é um número que todo mundo acha que é pequeno, mas o Brasil é um país muito heterogêneo. Estava sendo um país grande, né, mas muito heterogêneo. A parte mais desenvolvida do Brasil é mais ou menos como esses outros países aqui. Mas precisamos de nos desenvolver mais, obviamente, publicar mais. Ok? O número médio de artigos que os membros das universidades, professores de um modo geral, leem por ano. Eles referem que leem aproximadamente 200 artigos. Eu confesso que eu não consigo ler 200 artigos. 200 artigos por ano significa que eu teria que ler um artigo por dia de semana. Se contar o sábado, domingo, os feriados.
Então depende muito do que é ler. Se for de informação, eu acho que eu leio mais do que 200. Né? Se ler resumo, certamente leio mais. Agora, se for ler mesmo, talvez leio menos. Então isso dá de alguma forma a ideia né, de como nós, individualmente, nós estamos longe desse número de artigos. Né? Como a gente precisa de métodos para poder ir buscar a quantidade de artigos que estão disponíveis na literatura, a gente precisa saber o que a gente está procurando. Uma busca aleatória não traz informação relevante, ela é altamente ineficiente. E você precisa, de alguma forma, para poder estar atualizado, saber exatamente qual é o tipo de informação que você quer ter de uma forma regular ou, eventualmente, quando você estiver fazendo uma pesquisa, ela precisa de ter foco, porque a base de dados é muito grande e não dá para poder, obviamente, ninguém dizer que está atualizado. Né? A não ser que ele tenha feito uma pesquisa ontem, assim, uma pesquisa, uma pergunta muito específica. É muito pretensioso alguém dizer que está atualizado com essa quantidade enorme de informação que tem disponível. E aqui também dá uma ideia, olha, dos membros, das pessoas que participam da vida acadêmica dentro das universidades. A área médica, mais ou menos, lê aproximadamente 160, pouco menos do que a média. Quem lê mais são o pessoal da área social, das ciências sociais, das humanidades, da área da educação. Esse pessoal parece ler uma média maior de artigos do que o pessoal da área médica. O pessoal da área médica está aqui na média, um pouquinho abaixo da médica, junto com o pessoal de direito, psicologia, matemática, um pouco menos de artigos. A quantidade de artigos que são que recebem download, acho que segue mais ou menos aquela média de artigos publicados. Não é muito diferente. Vocês sabem quantos acessos nosso trial teve? Visto hoje de manhã. Acho que é quase 6.000 acessos. Ele está no 98º percentil. Sabe quantas vezes ele foi publicado? Já recebeu 5 referências. O índice de impacto do Scientific Reports é de 4. O nosso artigo recebeu 5 em 3 meses, 2 meses, 3 meses. Então nós já estamos acima da média dos artigos. Mas ele tem parece que 94 download para o Mendeley. Hoje todos os artigos dessas grandes revistas têm um Altmetric que dá, cada um que vai lá bisbilhotar o artigo, ele te dá o que é. E o que está acontecendo com relação a esse mundo moderno que nós convivemos hoje, né? Letícia, você já viu um Intensive Care Medicine na revista? Papel? Não? Já viu o New England? Nunca viu o New England. Né? Isso não é uma crítica, porque faz muito tempo que eu não pego no New, não sei mais como é que é. Mas na minha época, década de 80, a gente ia na biblioteca e pegava as revistas em print, né? As revistas só existiam daquele jeito. E é o único jeito da gente poder ter acesso às revistas, às vezes a gente recebia em casa, que a gente assinava a revista, que, em geral, chegava com 4 meses, 6 meses de atraso, 1 ano de atraso, a biblioteca chegava antes. Enfim, mas as coisas mudaram. Hoje as revistas, praticamente, elas estão nas plataformas. Né? Você hoje não sabe muito a cara da revista, você só vê os artigos diretamente.
E o modelo de negócio tem mudado, né? Muitas das revistas, elas não são mais o modelo de que você só tem o peer review, ela é publicada numa plataforma e que quem quiser ver a plataforma, ele precisa de pagar alguma coisa para poder ver o teu artigo. Os artigos hoje são cada vez mais dispostos livremente para os leitores. Afinal de contas, os leitores gostam de Facebook, de Instagram, gostam das diversas redes sociais, e também não tem sentido eles ficarem pagando uma determinada quantia para poder ver o artigo do Critical Care Medicine. Então, as revistas, elas precisam de se mover para uma plataforma aberta. Ao se mover para uma plataforma aberta, quem paga não é mais o assinante. Quem paga é quem manda a pesquisa para lá. Então, uma hora que você vai mandar uma pesquisa, você tem que pagar para poder tornar. E não há almoço grátis, né? Alguém precisa de pagar que aquela plataforma funcione. Então, você pode dividir aqui as revistas em 4 grandes revistas. Tem uma área que são as revistas de subscrição, né? Por exemplo, a Critical Care Medicine, até pouco tempo atrás, era uma revista de subscrição. Você só podia ter acesso à Critical Care Medicine se você fosse sócio da Sociedade Americana ou ia lá na Lippincott, que é a editora, e pagava $400, $500 por ano para poder fazer a leitura. Ela migrou para um modelo híbrido. Ou seja, alguns artigos, eles estavam livres para você ter acesso. Esses eram artigos de que você pagava. Quem manda o paper para lá paga $1.500, $2.000, $2.500 para poder tornar aquele teu artigo aberto. Você pagando para ele se tornar aberto, você amplia a quantidade de pessoas que vão ver. Mas tem umas outras que são completamente abertas. Como, por exemplo, a PLOS, como, por exemplo, a Scientific Reports, elas são modelos completamente abertos. Esses modelos completamente abertos são modelos que eles só publicam artigos se você pagar. E a média de pagamento é alguma coisa como $2.000 por artigo, mais ou menos. Daria para nós uma coisa como R$11.000 para fazer a publicação do artigo. Okay? Tem algumas revistas que são abertas, que você não precisa pagar, mas é porque elas são subsidiadas por alguém. Essas revistas são infrequentes. Então nós vamos ter um modelo que é fechado, cada vez mais incomum hoje. Talvez a Intensive Care Medicine seja o nosso modelo único, que está assim ainda. O modelo híbrido e o modelo aberto. A Critical Care é completamente aberta. Critical Care Forum, Critical Care. Mas você paga $2.200 para poder publicar uma revista. As duas revistas que são mais abertas, que quem lançou esse modelo de uma forma mais aberta foi a PLOS One, desde 2004, mais ou menos, e ela vem aumentando a quantidade de artigos, que são publicados nas plataformas abertas. Ela foi majoritária até 2012, 2013, depois veio a Scientific Report, Nature, e hoje as duas disputam o mercado, quais são as duas principais. Mas outras estão aparecendo, né? E essas duas, Scientific Report e a PLOS One, são ainda as duas maiores revistas na área médica, que são esses mega journals, publicam em diversas áreas, na área médica também, e que são plataformas abertas. Né? No banco de dados da escola, que eu mostrei lá para vocês, que tem aproximadamente quase 3 milhões de artigos, o número de artigos de revistas que são híbridas ou de revistas que são completamente abertas, eu vejo como está crescendo. Já são a maioria hoje, se contar híbrido e as abertas. Então, esse modelo ele vai se tornar presente
muito cedo, ele já é a maioria hoje. Ok, a gente, de um modo geral, acaba escolhendo, ou acaba tentando, de alguma forma, verificar o prestígio de uma revista por esses dois índices, né? O fator de impacto e o ranking da SCI Imago, da SC Imago Journal, que é baseado no banco de dados da Scopus, da Elsevier. São duas grandes editoras, cada uma com o seu banco de dados e com uma forma de poder contar diferente, né? Basicamente, o fator de impacto você pega durante 2 anos, vê o número de trabalhos que aquela revista publicou e o número de citações. Divide o número de citações pelo número de publicações, isso dá um fator de impacto. Um fator de impacto de 2 significa que, na média, cada trabalho publicado nos 2 anos antecedentes àquele, cada trabalho teve 2 referências em outras revistas também indexadas. Um fator de impacto 4, cada trabalho 4 referências. Fácil de fazer, né? O ranking da SI, da Scopus, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele leva em consideração se a revista em que você recebeu a referência, ela tem um índice de impacto mais alto ou não. Então, se ela tem um maior prestígio, aquela referência ganha um valor a mais do que ela ser referida numa revista de menor impacto, né? Então, essa daqui ainda é o modelo, mas ela vai sendo substituída ao longo do tempo por essa, que essa daqui faz uma avaliação, né, um pouco mais apurada, mais de prestígio, né? Você ter um ranking maior aqui, dá mais prestígio para a revista do que aqui. Aqui é basicamente matemático, quantitativo. Aqui entra um pouquinho de qualitativo. Ok? Então, se nós entrarmos hoje na tem um índicezinho aqui, mas vamos ver se eu consigo entrar aqui. Sei, essa é a página básica do SCI Imago Journal Ranking, né? Se a gente avaliar aqui, se vocês olharem as revistas, na área hoje, a revista de maior prestígio no mundo é a Cancer Journal of Clinicians, for Clinicians. Tem um índice de 63. Nesse índice geral, o New England é apenas a 14ª revista com índice de 20. Um artigo publicado em 2 anos nessa revista de câncer, ela é referenciada pelo menos 63 vezes em 2 anos. Próximo. Impressionante. Cada uma, isso na média. O New England tem é a revista da área médica geral de maior prestígio, ela é apenas a 14ª. Se eu pegar aqui e escolher dos rankings só a área médica, New England se torna a 3ª revista de maior impacto. Lancet é a 6ª revista. Os journals de oncologia, de um modo geral, têm um índice de impacto absolutamente inacreditável.
E se eu pegar na área de medicina crítica, a revista de maior prestígio na área de medicina crítica é o Jornal Americano de Medicina Respiratória e Critical Care, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, que é uma revista que não é de terapia intensiva puro sangue. Ela é uma revista da Sociedade Torácica Americana, uma revista de epidemiologia, que envolve também alguns artigos de critical care. A segunda é a Intensive Care Medicine, que se tornou a revista puro sangue na área de medicina intensiva de maior prestígio, que é da Sociedade Europeia, e a terceira, a Critical Care Medicine, que é da revista americana. A Critical Care é a quinta, ela é aberta, a primeira aberta, depois vem o CHEST, o Annals of Intensive Care, algumas que não são só de terapia intensiva, né, como essa de nutrição, o Jornal Europeu do Coração, da Sociedade Europeia de Cardiologia, e aí vem outras, até a hora que a gente chega mais ou menos na RBTI, que é hoje a 41ª revista na área de medicina intensiva. Se a gente quiser publicar alguma coisa na área de terapia intensiva, nós estamos falando da 42ª revista mais importante nessa área. E se eu pegar, então, daquelas revista só da área de medicina intensiva, eu diria que as 10 mais importantes que nós eventualmente vamos escolher para fazer as nossas publicações são essas que estão aí. O American Journal, Respiratory and Critical Care Medicine, Intensive Care Medicine, a Critical Care Medicine, a Critical Care, o CHEST, o Annals of Intensive Care, Journal of Trauma, o Current Opinion, o Critical Care Clinics, Journal of Critical Care, o Journal of Intensive Care, a Neurocritical Care, a Revista Brasileira de Terapia Intensiva e a Medicina Intensiva. Essas são as 10, 3, 6, 7, 14 principais revistas. Eu diria para vocês que a CHEST é improvável, que a gente encaminhou alguma coisa improvável. O Journal of Trauma é uma coisa da Mirella. O Current Opinion e o Critical Care Clinic são artigos de revisão, não são artigos originais. Nós não vamos encaminhar nada para lá. O Journal of Critical Care é uma possibilidade. O Journal of Intensive Care é uma revista da Sociedade Japonesa, tem praticamente só penetração na Ásia, é improvável. Neurocritical Care é bem provável. A revista Terapia Intensiva também. A Medicina Intensiva é a revista de Medicina Intensiva da Espanha. Espanhol. Então, a RBTI tem mais prestígio do que a Medicina Intensiva. E aqui estão aquelas que são de sociedades fechadas, aquelas que são de sociedades abertas, que são híbridas, que são abertas, fechadas. O American Journal Respiratory é uma revista fechada. É uma revista da ATS, se só publica lá, se passar por peer review, e só lê quem for sócio da ATS. É a revista mais barata para ser sócio. Alguma coisa como $100 você se torna sócio. É uma sociedade de alguma coisa como 21, 22 mil pessoas. Mais ou menos 4 vezes o tamanho da MIP, em termos de sócio. Então ela não precisa de cobrar muito, né? Porque já tem um número muito grande de sócios. A Intensive Care, a Critical Care, essas são as 3 revistas que a gente tem que focar. Né? O Annals of Intensive Care é uma revista da sociedade francesa, mas que rapidamente adquiriu prestígio. 10 anos, mais ou menos, ela tem. E ela é uma revista aberta. Né? Isso aqui pode ser uma boa. Essa daqui, para o pessoal do CHT,
O Journal of Critical Care é a revista da Federação Mundial. E é uma revista que é fechada. E a revista brasileira de terapia intensiva que é aberta. Foi uma decisão lá da MIB lá atrás de abrir a revista e subsidiar a revista completamente. Ela é uma daquelas revistas que ela é aberta e você não precisa de pagar para publicá-las, porque ela é subsidiada pela sociedade. A sociedade resolveu fazer isso. Ok? O American Journal tem essa cara, né? Se vocês entrarem lá no site da ATS, vocês vão ver que ela embora seja de maior prestígio, a maior parte dos artigos, eles são artigos que são da área respiratória. É uma revista de opinião. Os artigos originais, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecção pulmonar, critical care tem um artigo por revista, às vezes tem 2. Fibrose cística, fibrose intersticial, um de pediatria, mas de um modo geral, medicina do sono, DPOC, asma, enfim, não é uma revista, a não ser que nós fôssemos um grande centro respiratório, a gente eventualmente poderia ter interesse de publicá-la. Mas a Intensive Care Medicine, que é uma revista da Sociedade Europeia, ela deve ser a principal revista assim, de foco mais alto, quando a gente tiver alguma coisa de muito boa qualidade. Publicar na Intensive Care pode ser assim, o nosso ponto mais alto. A Critical Care é a revista da Sociedade Americana, e nós tentamos fazer a nossa publicação do SAV, e eles nos jogaram para a plataforma aberta. Eles, como era uma plataforma fechada, eles criaram uma plataforma aberta e uma outra revista chamada Critical Care Explorations, que é uma revista tão nova que ainda não tem nem índice de impacto, porque não teve ainda os 2 anos para poder avaliar a sua publicação. Mas é possível que na área de medicina intensiva, assim como a Critical Care, ela seja uma revista que vai ter crescimento rápido nos próximos anos. Muito bem. Assim, para terminar, se nós entrarmos nesse site chamado researchify.com, índice de impacto, a gente pode clicar a revista que a gente quer e imediatamente a gente tem o índice de impacto ali. Dá para poder brincar um pouquinho na hora que a gente estiver fazendo alguma coisa. Vamos colocar aqui Critical Care. Tem uma propaganda ali, ó, Academia Smart Fit do Antônio Mar. A gente tira fora. Aqui vai aparecer a Critical Care, ó, mais detalhes. E entra a revista. O fator de impacto dela é 9, tem um índice H de 171, né, e tem um imagro de 2,6. E a gente tem aqui uma ideia da revista, o ranking de revista geral. É um ranking bastante bom, que são 12 mil revistas. Onde que ela é publicada, tem até algumas coisas do tipo o tempo que leva para ela, na média, depois de uma submissão. Em algum lugar aí desse site tem quanto tempo depois da submissão, de modo geral, eles te dão a resposta. A porcentagem de aprovação é de 22%. Então, cada 100 artigos lá são encaminhados, eles aprovam para publicação aproximadamente 22%. O que não é ruim.
Então, aqui dá uma ideia, se a gente pode utilizar isso na hora de poder fazer as nossas divisões e os nossos encaminhamentos das nossas revistas. Muito bem. Era isso que eu tinha, assim, de termos gerais das revistas de medicina intensiva, para poder passar para vocês. E a proposta de que, na próxima aula, eu vou falar sobre linhas gerais de escrita de um artigo científico. Eu queria que alguém falasse da organização bibliográfica, um foco em Mendeley. Pode fazer? Queria que alguém falasse de uma forma mais específica da introdução, métodos, resultados e discussão, em mais detalhes. Faz isso para nós. Né? Ou seja, o que tem aqui numa introdução, métodos, resultados, discussão. E a Rafa fala do processo de submissão, todo o processo de submissão, e inclusive as revisões que a gente faz posteriormente. Bom, por isso eu espero que depois na quinta, acho que a Amanda já deve estar de volta, e aí a Amanda faz a apresentação de como é que foi o estágio dela no Porto Alegre, e a gente termina o ano. Tá bom? Então, estou à disposição aí para perguntas, comentários. Depois a gente pode voltar, queria fazer uma pergunta ali, mas depois a gente conversar sobre ela. Não, tá aberto? Então, eu queria perguntar para você, se é impressão minha, se eu entendi não, mas ainda existe um certo, entre aspas, preconceito com revista aberta, né? Com revista aberta? Pelo menos eu fiquei, né, com a impressão, quando isso foi discutido lá no IPCA. Sei. Enfim, que eventualmente vieses, porque é paga, tem o interesse de quem está publicando, enfim. Então, eu não sei se isso é uma coisa corrente ou se foi só uma coisa... Acho que sim, acho que tem muita revista que faz phishing, né? Isso. Né? Distribui e-mails para tudo quanto é lado. Depois que o artigo do Trial foi publicado, como está o meu e-mail lá, eu recebo 2, 3 e-mails todos os dias de manhã, sistematicamente, de gente pedindo para eu também recebo, de coisas mirabolantes, de áreas completamente fora da casinha. É inacreditável. Eu fico colocando que aquilo é spam, não adianta nada. E depois ele diz assim para mim, assim, ó, você não me respondeu nada, vai responder alguma coisa ou não vai? Eu recebo um monte disso. Convite para dar aula em congressos dos mais bonitos e interessantes do mundo. Né? Né? Um assunto nada a ver, eu não sei como é que eles conseguiram aquele... Não, como você é um especialista em micróbio do mar. Isso mesmo. Enfim, mas a Critical Care é uma revista de prestígio, né? O Ivan San, que é o editor, e tem um grupo de revisores bastante bom, ela é uma revista aberta. Mas está numa transição, e talvez na nossa área a gente tem uma visão também da nossa área, a gente não sabe o universo, né, das revistas abertas, assim. Que deve ser poluído e deve ter coisas muito boas. Poluído. Então eu fiquei com essa impressão, não era uma ideia assim que eu tinha, né, eu até não sabia muito mas fiquei com essa impressão, que há um certo preconceito e uma orientação, assim, uma ideia de que revista séria mesmo é revista fechada e que você tem que se esforçar para publicar em revista fechada e não em revista aberta. Né? O JAMA, há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, fez uma publicação aberta do JAMA, o JAMA Open, né? A gente tentou encaminhar o nosso trabalho para lá, né? Foi assim. Ele bateu no editor. Na época que nós estávamos com 50 só, nós fizemos uma research letter
né, para eles. Batendo na trave. Mas ela é uma revista de prestígio, está dentro do grupo do Lancet, do JAMA. Né? O British Medical Journal Open também tem uma revista de prestígio. O Donors foi encaminhado para o British Medical Journal Open. Então, acho que se a gente fizer uma seleção, é muito provável de que essas grandes publicações elas estão migrando também com algumas revistas abertas, na qual você paga e, consequentemente, amplia a quantidade de artigos que são publicados naquela plataforma. Né? Isso deve sustentar também as plataformas a poder continuar funcionando de forma adequada. Custa caro, né, você manter os revisores, as plataformas ativas, enfim. Acho que tem perde e ganha. Acho que é um Twitter da vida, né? Você recebe de tudo na sua caixa, de alguma forma você tem que fazer uma seleção. O que mais? Obrigada, doutor. Mas só para complementar o que a doutora Mirella falou, sabe que eu acho que até para além da terapia intensiva, né, em todo mundo, acho que esse preconceito vem porque as revistas que a gente chama agora eu acho que foi separado um pouco, existe lá uma lista de revistas predadoras e elas normalmente não, né, eu acho que todas as predadoras são open, né, e são pagas, então acho que esse preconceito, né, doutora, acho que vem disso também embutido na gente, porque como as predadoras são assim, eu acho que já teve essa disruptura de que tem muitas revistas boas que também estão fazendo esse modelo open, vem cada vez mais separando, né, essa linha predatória que a gente recebe e-mail todo dia, dessa linha que é que tem uma seleção tão crítica quanto as outras que são fechadas, né? Então, escolher também nesse sentido é bem importante, porque às vezes, e a gente já viu vários exemplos, eu conheço alguns pesquisadores que, assim, dizem, eu não acredito, mas eu caí numa revista predadora. Sem saber, né, assim, que acabou, olha, então, porque tem um fator de, enfim, uma maquiagem lá, um aluno acabou caindo, ok, vamos, né, acabou publicando, e aí você perde aquele trabalho que podia ser publicado, mesmo que é um resultado parcial ou algo assim, ninguém quer, né? Enfim. Mas acho que é isso, mas muito obrigada, doutor, vai ser muito bom a gente falar de todo esse processo. Eu acho importante enfatizar, assim, no começo da tua aula, que realmente eu acho que todos nós pesquisadores passamos por isso esse ano, né? De a gente falar de artigos científicos e a pessoa, mas eu vi no Facebook, que não sei o quê, né? Então, é importante, super importante mostrar a diferença, né? Que tem todo um trabalho, né, de um pesquisador e que é revisado por 2 outros que têm muita experiência na área, né? Então, não é comparável, né, com uma notícia de Facebook. Pelo menos eu passei muito por isso. As pessoas não entendem o impacto que tem uma revista científica comparado com uma notícia de Facebook, de WhatsApp, seja de onde for. Então, é bom a gente estar sempre tentando divulgar como é que funciona, né, esse peer review dos artigos científicos. E, doutora, você queria que o senhor comentasse, por favor? Tem um slide que o senhor mostrou de 1975 a 2018, dos artigos indexados. O senhor sente que houve um rigor, que o rigor da seleção e da aceitação dos artigos foi aumentando com o longo do tempo? Na avaliação dos trabalhos? O senhor sente que houve uma escalada nesse rigor na avaliação dos artigos que são submetidos à publicação? Talvez não na mesma proporção, né? O que cresceu o número de artigos. Hoje tem muita coisa de baixa qualidade sendo publicada e os números de revistas de prestígio não aumentaram significativamente. Posso me lembrar na área de medicina intensiva, acho que o surgimento do Annals of Intensive Care, nos últimos 25 anos, foi a única revista de prestígio que apareceu.
o número de artigos que cada uma dessas revistas publica em cada número não aumentou significativamente nos últimos 20, 25 anos. Né? Mas outras publicações aumentaram, mas que não estão no nosso foco. Então, possivelmente são essa driving force. Né? Hoje você tem nos centros de pesquisas, né, uma força motriz muito grande para poder publicar, porque você é obrigado para poder continuar sendo sustentado pela tua instituição ou pelos fomentos que eventualmente você recebe. Né? Cada vez se abre maior de vagas para mestrandos, para doutorandos, e esse pessoal também tem que aumentar a sua publicação, e aí vira uma coisa, você virar uma linha de produção para poder publicar coisas que são repetitivas, que você está, na verdade, treinando, especializando, está mostrando um trabalho. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, puxa vida, as pesquisas de boa qualidade melhoraram bastante, né? A medicina baseada em evidência, epidemiologia clínica, teve um crescimento enorme, 1970, 1980 para cá, né? A quantidade de ensaios clínicos randomizados de boa qualidade, de cortes de boa qualidade, de revisões sistemáticas de boa qualidade. Nós precisamos de incluir aqui um dia, acho que vai ter um dia a mais aqui, a gente precisa de colocar o Equator. Sim, adoro. Né? Uma aula só do Equator. Então, o Equator Network é fundamental, porque você vai publicar hoje um artigo de TRI, você tem que utilizar a rotina do Consort, né? do Prisma para as revisões bibliográficas, do Strobe para as revisões. Então, para cada tipo de artigo, hoje existe uma rotina. Então, a qualidade melhorou também, não na mesma proporção. Né? Acho que a base aumentou muito, tem muita coisa de má qualidade. A pirâmide aumentou menos, na mesma proporção, mas deixa eu ver. Eu acho que o trabalho que a epidemiologia clínica fez, que a medicina baseada em evidência fez nos últimos anos, ela é fenomenal. Em termos de qualidade de ciência médica. A gente sabe muito melhor hoje de como ter uma atitude de beira de leito que seja eficiente por causa da boa qualidade dos artigos que são publicados. Melhorou muito. Concordo? Acho que talvez não naquela mesma proporção logarítmica. Sim. A estratégia para a publicação para a pena ir tentando do melhor possível para baixo? Acho que vale a pena fazer uma discussão disso. Agora, você também tem perde e ganha, né? Principalmente de tempo. Agora, os grandes centros se utilizam de uma forma sistemática da avaliação dos revisores para poder melhorar a sua qualidade. Né? Então, chegou um determinado momento que você viu que você atingiu o teu limite, você mandar para uma revista de melhor qualidade e receber depois as críticas dos revisores é também uma coisa legal, porque isso faz você conseguir identificar quais são as suas fraquezas e no que é que você tem que melhorar. E porque também, assim, olhando as revistas, quanta coisa mais ou menos a gente já viu em boas revistas. Né? Não tem só coisa super boa. Né? Tem coisa até que você se pergunta como é que aceitaram isso aqui quando você. Né? Então, acho que tem que se arriscar um pouco. Na medida do possível, eu digo, né? Você tem lá uma corte histórica, mequetrefe, você quer mandar para o New England, não é disso que eu estou falando, mas acho que tem que ter um pouco de risco e não ser só uma coisa de se achar, não, isso aqui a gente tem que colocar numa revista de início, bem mais ou menos. Né? O SAD, por exemplo, voltou para a nossa mesa com críticas que eram muito pertinentes. Né?
Ao mesmo tempo que eles acharam que o artigo que era relevante, eles achavam que tinha defeitos importantes na maneira como foram escritos, principalmente na discussão. Então, fez a gente voltar, e nós estamos faz 2 meses, né, nesse vai e vem, uma tentativa de reconstruir outra vez o artigo. O Parkinson não, o artigo foi muito melhor avaliado, ele está praticamente pronto, né, são pequenos detalhezinhos. E acho que à medida que a gente também vai aprimorando esse modelo para poder fazer escrita mais rápida e mais concisa, mais clara e mais orientada também para a revista, que a gente está encaminhando, a gente vai encurtando e vai aumentando a efetividade disso. E acho que esse processo também, isso também depende, eu acho que um pouco, até do conteúdo, né, do artigo. Por exemplo, por mais que o artigo do Parkinson fosse uma coorte, né, grupo Parkinson e não Parkinson, enfim, ele era bem específico quanto ao assunto, para uma revista específica, e isso ajuda até, penso eu, no processo de peer review, né, já que todos os revisores possivelmente são mais inteirados do assunto. Então, acho que isso facilita até talvez a velocidade, algumas revistas mais específicas terem uma velocidade de resposta maior, se não aquelas que têm realmente algum contrato de revisão, né? Por peer review. Entendeu? Eu mandei uma fotinha no grupo da pesquisa, desculpa, mas é que eu adoro aquela foto. Uma vez eu tirei na biblioteca da PUC, é uma árvore de New England Annals of Internal Medicine e do The Lancet, das Antilhas, tipo, o livro, a revista mesmo. Acho que foi a única vez, na verdade, que eu vi um New England pessoalmente. Concorda, Marcelo? Bom, doutor, em algum dos seus slides o senhor mostrou a questão de quantos artigos são lidos pelos matemáticos, pelas áreas da exata. E eu venho tentar defender essa hipótese, essa ideia aí. Está abaixo ali a matemática, né? Então, dentro do contexto que foi dando a aula, eu vim pensando e explorando uma ideia de como defender essa área, né? Minha área. Mas a ideia é que as coisas foram ficando dentro de um conforto, né? Hoje, se você pega artigos matemáticos, questões dessas, não tem nada inovador. Tem muita coisa inovadora, pensando pela área da estatística. Dificilmente você vê um estatístico criando um novo modelo preditivo, você vê um novo modelo sendo criado para defender tal coisa. Então, é raro isso acontecer, é bem difícil isso acontecer. E dentro da área da matemática, então, eles não leem tanto os artigos novos que surgem, porque eles já têm uma ideia baseada no que eles já estão presenciando, já viram, né, décadas e décadas, séculos. Então, isso vem ficando muito monótono, vem ficando muito preso. Se a gente puxasse, né, aquele gráfico na época da Richard Fisher, Pearson, que foi aquela guerra entre artigos matemáticos, quando surgiu o TestStudent, né, sobre a tabela do TestStudent e tudo mais. Então, se a gente pegar nessa época, eu acredito que as ideias de leitura dos matemáticos entre as universidades teriam crescido muito mais. Porque foi a guerra dos artigos publicados, um brigando com o outro e tudo mais. Então, ali começou a surgir grandes ideias novas. E parou também por aí. Hoje, a gente tem poucas ideias que foram crescendo, então tem poucas leituras de artigos pela nossa área, né, pela nossa parte. A gente vai querer fazer alguma coisa, a regressão linear. Fazendo isso aqui, então já está tudo bem encaminhado, certo? Eu tento defender essa hipótese com isso que eu acabei de pensar. Não, mas acho que é uma medida grosseira ali, você só avaliar o número sem avaliar cada uma das áreas e qual é a inovação que cada uma delas traz na unidade do tempo. Né? E comparando isso com a área das ciências sociais, por exemplo, que vem crescendo muito a guerra política, vem crescendo muito essa questão, pensando até dentro da estatística, dentro da ciência política, né, com a psicometria,
que vem, né, nos estudos, crescendo bastante, então vem sendo lido bastante sobre isso para que você consiga bolar questionários, ideias novas, para você traçar perfis diferentes das pessoas. Então, a ideia da questão política toda hora está sendo lido artigos para comprovar tais teorias, né, porque a gente tem uma guerra política muito grande. Então, eu acredito que esse embasamento é bem grande, mas foi excelente só. Bem lembrado. Muito obrigado. Alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Letícia? Doutor, obrigada. O estágio está sendo incrível para mim. Muito quero agradecer muito a Rafaela, Verônica, e realmente por abrir minha mente, assim, de estar tendo essa análise crítica dos artigos, coisa que realmente eu não parei para fazer essa análise. Então, sendo muito enriquecedor mesmo. Obrigada. Bom, obrigado vocês também. E a ideia da Mirella e do pessoal da pesquisa é trazer vocês mais cedo para cá, para que vocês também possam aproveitar a residência já com essa base, né, da análise crítica daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês leem. Isso faz com que a experiência de vocês seja atingida de uma forma mais rápida. Vocês têm mais noção do contexto geral, orgânico no qual estão inseridos, né? Porque só aprender a quantidade de volume que tem que ser administrado para o doente, é importante saber por que você está fazendo aquilo. Fazer a interpretação dos artigos, dos dados que são coletados na beira do leito. Enfim, bom, está sendo útil. Eu queria falar um pouquinho só da agenda deles, nossa. O que a gente vai fazer com a semana de CBMI? Quando que vai ser? 9 a 13. 9 a Que vai 13. ser uma semana inteira. E cai bem na minha parte ali. Que é a introdução. A gente vai ter que pular uma semana, né? Porque ainda coincidiu com a minha imersão do PPCR. Não. Acho que se vocês acharem que esses assuntos eles estão bons, acho que tem que acrescentar um do Equator, né? Um dia só do Equator, acho que vale a pena, né? Fazer uma revisão. Todos eles, que são 12, 15, né? E não precisa fazer uma revisão clara, mas por que ele foi criado, por que ele foi feito, acho que se a gente for ver há 30, 40 anos atrás, você podia fazer um artigo e fazer um resumo desestruturado. Não tinha muita estrutura, né? Hoje a ideia é de que tem muita quantidade de coisas que você tem que ler, e quanto mais estruturado, quanto mais claro, quanto mais sucinto, quanto mais objetivo você tiver, você passa aquela informação e, ao mesmo tempo, quem está lendo, lê rapidamente, sabe em cada uma das partes o que vai encontrar, tudo meio que sucinto, rápido, para que a informação seja realmente valiosa e seja eficiente o teu método de busca, de leitura e de aprendizado dos artigos. Então, acho que o Equator ele é fundamental, porque na hora que a gente vai pensar aqui e escrever, muita gente acha que escrever é a hora que você vai colocar o teu conhecimento de literatura, de português, como você é bacana, como você é poético, você aprendeu. Mas o mundo científico ele se distanciou disso. Ele é totalmente estruturado, quadradinho hoje. Né? Você vai fazer um abstract e tem um número X de palavras, 1, 2 frases na introdução, 1, 2 frases, 3 frases no método, os resultados são só os principais, a conclusão é uma frase. Se colocar 2, vai ficar assim, ó, 2 frases na conclusão. Ai, gente, mas graças a Deus, outro dia eu estava vendo com um artigo de finanças comportamentais, um artigo experimental. E, gente, é uma coisa muito louca, eu não consigo, porque é outra área, né? Eu não consigo nem tipo, eu olhei o artigo, ele estava discutindo aquilo, aí eu olhei aquele casamento, mas não tem, cadê o método bem separadinho do resultado?
Cadê o... É tudo meio embolado, gente. O cara foi criativo. Sim. Não há espaço, assim, para ser criativo na hora de escrever mais. Infelizmente, ou felizmente, né? Não é uma peça de literatura, é uma peça científica. Mas, enfim, acho que cabe daí, então, acho que em cima disso, vou propor algumas datas e a gente troca. Né? Acho que deixando aquela semana do CBMIA sem as nossas reuniões. Né? E acho que esse dia... Acho que vai para todo mundo concentrado. Eu acho que vai ter muita coisa para fazer essa semana, né? Para todo mundo, né? Então, É a semana do CBMI, não? vai ver. Semana do CBMIA. Não sei, dia 15 de novembro, que dia que é? Não. A semana? Dia 15 é uma segunda-feira. Segunda? Ah, então dá para... Vai ser semana inteira, né? De terça até quinta vai ser semana até sexta. Dura quando o feriado é na quarta, que mata semana inteira. Semana. Tá bom, obrigado. Obrigada. Obrigada.